como manter viva, né, essa chama do esperançar no Brasil, né, esse país que está assentado sobre uma profunda estrutura desigual, que tem as suas bases num país escravocrata, que reproduz durante séculos toda forma de desigualdade, de injustiças, começando pela injustiça fundiária, racial, étnica, social, econômica, ambiental, de gênero, mas que, e essa é a nosso principal esperançar, mas que também temos uma sociedade civil forte, que lutou bravamente nas últimas décadas e alcançou alguns direitos, algumas conquistas super importantes que hoje em dia estão sob ataque. E a mais importante de todas essas conquistas é a consciência de que somos todos sujeitos de direitos, né? Que somos todos e todas e todes, brasileiros e brasileiras, somos sujeitos de direitos. Essa entendemos que é a principal conquista, né? Uma das principais conquistas nesses 500 anos de colonização. Então, eu acho que a esperança ela é semeada a todo momento. Ainda quando a gente está brigando, Letícia, e reclamando, e falando, e reclamando de tudo, esse reclamar é uma forma de semear esperança. O inconformismo é uma forma de semear esperança. E é uma esperança que vem de muito tempo. A professora Zélia bem falou, né? A gente pode pensar nos povos que aqui já estavam, a gente pode pensar na diáspora negra, e as pessoas não vieram destituídas até de sua humanidade, de sua dignidade, porque aquilo foi algo hediondo e perverso e que reverbera até os nossos dias, mas não se dobraram, né? Semearam esperança, e a prova é esta, né? Estamos aqui. A gente aprende, né, que a abolição ocorreu em 1888. Bom, mesmo sabendo de todas as desigualdades, ainda a gente imagina que as pessoas não vivem cativas, né? Não são mais exploradas daquela maneira indigna como eram exploradas no passado. Mas isso é uma visão romântica de jovem mesmo, e que foi sendo demolida pela própria realidade. Então, encontrar pessoas ainda vivendo em regime de servidão, e não se fala mais em escravidão, né? Ninguém usa essa palavra no campo, me fez pensar sobre as novas formas de escravidão, de como isso ainda está tão entranhado na nossa vida, no nosso cotidiano, e de como a nossa não enfrentar a nossa história de uma maneira definitiva tem permitido que coisas dessa natureza ainda ocorram no nosso país, neste tempo, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, reverberou em mim, e a maneira de tentar compreender essa realidade, para mim, sempre é escrevendo, ou lendo ou escrevendo, né? Quando eu não escrevo, eu estou lendo. E daí veio a necessidade de narrar essa história também, de contar a história de Torto Arado. As organizações precisam ser fortalecidas, precisam ser assistidas, né? E nós, como cidadãos, temos um dever muito forte, né? Um dever muito forte para permitir que tudo isso continue. Elas terão um papel central, né? Para reunir os desejos da população, reunir os desejos, né, da sociedade, e transformar isso numa reivindicação, numa luta que será permanente. A professora Zélia deu um excelente exemplo, né, de como começou lá na década de 90, as questões,
a questão das cotas, né, das cotas nas universidades, de como isso não foi uma conquista que veio de presente de governo algum, né? É claro, tem governos que são mais sensíveis às demandas da sociedade, e a gente teve sorte de ter um governo sensível e que transformou essa vontade, né, esse anseio em política pública. E é dessa forma que acontece. Mas antes de virar lei, antes de chegar a qualquer governo, essas reivindicações só ganham corpo, só ganham força através das organizações sociais, né, da sociedade civil organizada. Então, acho que a importância continua sendo fundamental, sempre foi e será mais importante ainda. Obrigada, Itamar. E está presente no seu livro, né? Sim, lá, o movimento sindical, as associações, o movimento quilombola. Era o que eu via no campo. Eu via as pessoas o tempo todo organizadas, reproduzindo discursos, né? E é tudo de uma maneira muito própria, muito particular. Isso mostra a importância da sociedade civil organizada em diversas instâncias, né? Do sindicato ao movimento social, né? São muitas as formas de se organizar, desde a associação de bairro, né? Isso é possível, e até chegar a esferas maiores. E Torturado traz isso, sim, da maneira que é a vida é isso, né? A gente tem diferentes razões, causas e origens da desigualdade e mecanismos reprodutores dessas desigualdades, né? E talvez sejam esses mecanismos reprodutores que tornem mais difícil essa transformação, porque dada uma determinada estrutura que já começou, como você disse, escravocrata, né, com a concentração fundiária, né, estabelecida, enfim, com uma série de elementos que dão já de ponto de partida uma enorme desigualdade, né, racial, né, muito claramente também, você tem mecanismos que continuam reproduzindo essas mesmas desigualdades ao longo do tempo. E por isso, mesmo quando você tem momentos de pleno emprego em que há, sim, algum aumento do poder de barganha de trabalhadores da base da pirâmide, né? Você experimenta nos anos 2000 o crescimento de salários, né, no mercado de trabalho maior na base da pirâmide, dada a geração de empregos em setores de serviços. Você vê desigualdades regionais que também caem. Ainda assim, né, você não viu nenhum momento, em nenhuma situação da nossa história, uma mudança muito significativa na concentração de renda no topo, né? Redistribuição do topo para o meio, do topo para a base, a gente não experimentou. Veja, o debate eleitoral de 2018, por pior que tenha sido, ele trouxe a questão da tributação, da reforma tributária, a necessidade de tributar mais ricos no Brasil, que estava totalmente ausente do debate anterior. Então, eu entendo que em 2022 a gente vai estar com ainda mais essa questão da tributação no centro. É um avanço esse debate no Brasil. Hoje todo mundo tem clareza que a gente tem um sistema injusto. Há consenso até entre pessoas que não estão na esquerda, que acham que o sistema é injusto. Então, acho que isso a gente vai, pouco a pouco, né, amadurecendo, e às vezes a gente não enxerga isso, porque é evidente que ainda parece distante, mas aí quando a gente vê o exemplo do auxílio emergencial, de uma hora para outra as forças se unem de uma determinada maneira e a gente consegue aquilo, né? Então, por que não seria o caso com uma reforma tributária justa e progressiva, né? Eu acho que pode ser, né? E estamos amadurecendo para que seja assim que esse governo sair, a gente tiver a oportunidade de fazer isso, né? Enquanto tiver nesse governo tem pouco a ser feito, né? Mas temos esperanças de que não dure muito também. E muitas vezes a economia, né, que é o meu campo, que eu estudo, acaba servindo a esse propósito, né, de limitar essas demandas democráticas, de limitar o poder dessas organizações.
E o que eu acho que a gente tem que conseguir, que o desafio que nós temos é superar isso. Eu acho que o mundo está superando essa era, né? Essa era, inclusive, que gerou resultados terríveis para o próprio sistema político democrático, para as democracias liberais, né? Essa crise, isso que vem surgindo, esses movimentos fascistas de extrema direita, de alguma forma também são o resultado disso, né? Do como esse sistema deixou de entregar resultados concretos e limitou tanto essas demandas que a própria população deixou de ver como legítimas essas instituições, deixou de ver como legítima a política, né? Deixou de ver como legítima o próprio voto, a própria eleição, aquilo que estava colocado pelos partidos, mesmo os partidos progressistas da centro-esquerda ao redor do mundo, né? E eu acho que os movimentos sociais eles têm um papel crucial em resgatar esse sentimento, colocando de volta essas demandas e trazendo, né, para os governos, né, que não podem, que têm que conseguir escapar dessa tecnocracia, dessa maneira de entender a política, né, que eu acho que tem corrompido as democracias no mundo inteiro, para se abrir para essas demandas, para se abrir para os desejos da população, né? E eu acho que esse é o grande desafio e esse é o grande papel que as organizações vão ter, né? Eu espero, em breve, em um futuro governo que, para usar o que o Itamar usou, que seja sensível a essas demandas. Então, a Amazônia foi racializada pelo Estado brasileiro. A gente é visto como celeiro, de fato, como se fosse um espaço vazio. Este foi, inclusive, o lema da Transamazônica, da construção da Transamazônica, que destruiu terras indígenas, que destruiu povos indígenas, mas o lema era uma terra sem homens para homens sem terra. Então, essa questão do vazio, ela ainda é bastante crível. O Estado brasileiro vem aqui, não nos considera, monta os seus ditos grandes projetos, que de grande só tem as mazelas que deixam para nós. Não somos ouvidos nem ouvidas quando da implantação dos projetos do Estado brasileiro em nossa região. E aí, o que é pior é que nem governo de esquerda escapa. Caso contrário, nós não teríamos Belo Monte trazendo as mazelas que trouxe para a região do Xingu, porque nós estávamos no governo do PT, da presidenta Dilma. Então, na verdade, a gente tem que pensar isso muito seriamente, isso tem que ser discutido durante esse processo eleitoral, assim como a gente tem que discutir não só essa servidão da Amazônia como celeiro, onde todo mundo pode chegar e tascar o que quiser, onde o Brasil Central chega e impõe. Para além disso, a gente tem que discutir o racismo que está no centro da desigualdade. Dá para pensar em construir uma sociedade democrática, que eu acho que é nisso que a gente tem que centralizar agora, é tentar recuperar, porque nós tivemos, ao longo da história do Brasil, pouquíssimos momentos democráticos, uns ares de democracia, tá? Mas a gente não tem ainda uma democracia de fato, não teve, porque enquanto houver racismo,
enquanto houver machismo, enquanto houver classismo, não haverá democracia.